Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Andréa Tabet, fisioterapeuta, especialista em neurologia da motricidade, e venho hoje trazer para vocês aqui um pouquinho de conhecimento sobre prevenção e orientação postural para quem trabalha na postura sentada, que no caso de vocês é a postura que vocês assumem na área de extensão de cílios. Em primeiro lugar, a gente precisa saber como definir postura. Então, postura, cientificamente falando, é um termo geral definido como uma posição ou atitude do corpo. É composta das posições de todas as articulações do corpo em um dado momento e influenciada também pelas emoções e experiências próprias. Dessa forma, temos que a postura e movimento estão intimamente relacionados. O que saber, então, que acarreta no nosso corpo estando na postura sentada? A primeira coisa que a gente tem que entender é que vocês que trabalham na extensão de cílios, principalmente quem está começando nessa área, permanece na postura sentada durante muitas horas, por um tempo muito prolongado com cada cliente de vocês. Óbvio que isso, à medida que vocês vão adquirindo mais experiência, vai diminuindo, mas mesmo assim é um tempo muito prolongado. Então a gente precisa primeiro entender quais são as consequências que isso pode trazer para o nosso corpo, para depois tentar entender o que a gente pode tentar evitar, fazer para evitar ou até tratar aquilo que já vem então sendo comprometido. Então a primeira coisa que acontece é que a dor nas costas e a postura incorreta estão intimamente ligadas ao modo como nós sentamos. Então ao longo da palestra nós vamos poder saber então qual é a cadeira mais adequada, qual a postura mais adequada que vocês têm que assumir então para tentar minimizar os efeitos dessa postura. As pessoas que trabalham na postura sentada têm uma incidência maior de problemas de coluna, de dores no corpo. Se movimentam menos porque elas se mantêm mais estáticos, como eu falei, ficam por muitas horas sentados na mesma posição. Realizam mais movimentos repetitivos, que é o caso de vocês também, principalmente o que a gente chama de destreza fina, movimento de pinça. Vocês usam muito a flexão da cabeça, usam muito a pinça manual, quer dizer, vocês usam duas pinças para a colocação desses cílios e realizam isso por muito tempo. Então isso a gente chama de movimentos repetitivos. A coluna do ser humano ela não está preparada para que possa estar sentada por longos períodos por dia, seja em que atividade for. Então a gente vai entender que a gente vai precisar de intervalos. Mesmo com toda a dificuldade, vocês terem que parar durante um atendimento, mas isso vai ser muito importante para evitar os efeitos deletérios dessa postura. E a coluna ela é complexa. Estar sentado por longos períodos de tempo pode colocar os músculos, os ossos, os ligamentos sobre grande pressão, que a gente vai ver então mais à frente. Entendendo as alterações, a gente primeiro tem que saber o que é o normal. E o que é o normal nas curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por vértebras, e entre as vértebras a gente tem o que a gente chama de discos intervertebrais, que são os amortecedores dessas vértebras. Numa vista anterior ou uma vista de frente, a nossa coluna é reta. E qualquer alteração que a gente tenha para as laterais dessa coluna, a gente chama de escoliose. Numa vista lateral, que é o que vocês veem na imagem, a gente tem as curvaturas fisiológicas, que a gente tem uma curvatura cervical, uma curvatura torácica, uma curvatura lombar e uma curvatura sacral. Na cervical, a gente tem uma curvatura chamada lordose cervical. Na região torácica, a gente tem uma curvatura chamada cifose torácica. Na curvatura lombar, a gente tem uma curvatura chamada lordose lombar. E na curvatura sacral, a gente tem uma curvatura chamada cifose sacral. Essas curvaturas, lordose, cifose, como a gente chama, se elas estiverem acentuadas, alteradas, é o que vão dar os nomes que a gente está acostumado a escutar, que são as hipercifoses e as hiperlordoses. Ou retificação também dessas curvaturas. A gente pode ter uma inversão, que é o que muitas vezes acontece, principalmente com a cervical e a lombar, quando a gente está na postura sentada, que a gente chama de inversão da lordose cervical e inversão da lordose lombar. Nessa figura, vocês podem observar quais são a maior parte das cargas nas articulações na posição sentada. Então, primeiro a gente tem que entender que a coluna está conectada superiormente com a cabeça, com o crânio, e inferiormente com o quadril. Sendo assim, ela é uma das que mais sofre realmente a pressão na postura sentada. Os discos intervertebrais sofrem essa pressão.
mas as outras articulações também sofrem. Os ombros sofrem, os cotovelos sofrem, os punhos sofrem. Vocês, principalmente, como assumem muito essa postura como posição, como eu falei anteriormente, de pinça, né? Existe uma coisa chamada de LER, que é lesão por esforços repetitivos, que pode ocasionar tendinite, tenossinovite, né? Alterações importantes nessa região, principalmente de punho. Ombros também, né? Pela projeção anterior do corpo que vocês assumem, né? Que é flexionando o tronco praticamente sobre o cliente que vai estar deitado à frente de vocês, né? A cervical, como eu falei, né? Que fica sempre o pescoço em flexão, que é a postura que vocês assumem também, né, para poder olhar o cliente à frente de vocês. Os quadris, né, que sofrem bastante, né, por dois motivos. Um dos motivos, então, que eu já vi em muitas fotos, né, que são pessoas sentadas na cadeira, os profissionais sentados na cadeira com as pernas cruzadas, né, ou cruzada uma sob a outra, ou seja, por baixo, né, ou uma sobre a outra, que seria então por cima. Isso pode acarretar alterações importantes, tendíneas, né, e ligamentares do quadril. Nos joelhos, pela posição que vocês assumem, então muitas vezes, né, o joelho não vai estar flexionado da forma correta, com os pés também não apoiados da forma correta, né, e que formas incorretas podem ser essas, né? Não colocação dos pés no chão, apoiando os pés erroneamente nos pés da cadeira, utilização de salto alto, né, porque a gente quer estar sempre bonita para o atendimento também, mas não sabe o quanto isso é prejudicial. E lá na frente, então, eu vou colocar para vocês algumas coisas que podem viabilizar e melhorar a condição dessa postura. Então, como eu disse, até tornozelos e dedos dos pés também podem estar comprometidos nessa postura errônea por tempo prolongado. Quais são as causas mais comuns, então, de uma postura em quem trabalha na posição sentada? A primeira é a falta de consciência corporal. Né? Vocês não terem essa ideia de que postura errônea que vocês estão assumindo ao longo do dia. Né? Porque a gente não fica se olhando o tempo todo no espelho. Muitas vezes, por mais que a sala de vocês possa ser espelhada, a gente não fica prestando atenção de como o corpo está pelo espelho. A gente está prestando atenção na cliente que está atendendo. Utilização de cadeiras inadequadas. Então, uma cadeira pode ser, né, a cadeira tem que estar adequada ao biotipo da pessoa que está atendendo, seja pelo peso corporal ou pelo tamanho. Né? Então, o biotipo é muito importante, né, junto com a cadeira adequada. Então, a gente tem que adequar a altura certa da cadeira, né, e a disponibilidade até do estofado da cadeira para a condição corporal de vocês. Assumir a posição sentada na altura incorreta. Então, mais uma vez dizendo, né, a posição que vocês vão assumir na altura da própria cadeira em relação à maca de atendimento de vocês. Transportar peso sobre um lado do corpo. Então, todos os carrinhos, principalmente, né, ou bancadas que vocês têm com todo o material de atendimento, tem que estar perto de vocês. Tem que estar numa condição onde vocês possam conseguir evitar o máximo possível de rotações abruptas de tronco, né, de flexões maiores de tronco, né, de posições inadequadas para a pegada desse material. Usar salto alto, como eu havia falado no slide anterior. Né? A utilização de salto alto, a gente fica muito bonita, né? Fica mais arrumada, mas ela também é um fator importante que pode prejudicar vocês na posição sentada. Né? Não só como muitas vezes sapatos mais apertados, dificultando a circulação sanguínea, né? Como o erro da posição, então, do tornozelo, joelho e quadril, quando vocês estão sentados na cadeira. Utilizar uma maca demasiadamente alta ou baixa demais com pés inadequados. Isso também pode acarretar uma má postura de vocês. Né? Então a gente vai ter uma imagem mais à frente mostrando exatamente como tem que ser uma maca ideal. Né? Então, uma maca ideal, a gente vai ver lá na frente, que é aquela que você consegue encaixar o seu corpo por baixo dela, né? As suas pernas por baixo dela. Né? E não ter que ficar, então, com as pernas muito afastadas, que a gente chama de abduzidas, né? Ou seja, a coxa, o quadril, estar nessa posição exagerada, que no final do dia vocês não conseguem, então, movimentar o quadril, né? Normalmente, sem prejudicar, então, né, as articulações, os tendões, né, e os ligamentos dessa articulação. A boa postura sentada. Né? Como é que a gente vai conseguir tentar adquirir essa boa postura sentada? O ideal, então, é que a gente consiga conhecer todo o meio envolvendo onde a gente trabalha e quais os meios que deve ter em conta para a melhoria dessa postura. Outras consequências que uma postura pode acarretar. Hérnia de disco,
Porque, como eu disse para vocês lá no começo, né, a nossa coluna ela é feita de vértebras e discos intervertebrais. Então, esses discos intervertebrais, que são os amortecedores da coluna, eles sofrem pressões inadequadas. Né? Quando você tem uma pressão inadequada, como principalmente a gente chama de compressão, né, uma sobrecarga grande sobre esses discos intervertebrais, eles podem herniar. Isso chama-se hérnia de disco. Né? As dores na coluna em geral, né, que a gente chama de lombalgia, cervicalgia, né, que são as dores na coluna. Os desvios posturais, né, como eu falei para vocês, numa vista anterior a gente pode ter uma escoliose, que pode ser em C ou em S, que são os desvios laterais da coluna, né, e as hiperlordoses ou hipercifoses, que são os desvios então anteroposteriores da coluna, né, ou até mesmo as retificações dessas curvaturas, que é o que muitas vezes acontece também, né, quando a gente acaba curvando por muito tempo, né, o nosso tronco para atendimento então com o nosso cliente na maca. Sensação de cansaço, né, porque a gente está comprimindo nervos importantes, principalmente de membros inferiores, né, estando na postura sentada durante muito tempo, o desconforto, né, e problemas como lesões por esforços repetitivos, que a gente chama de LER, ou DORT, né, que são as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Então, já pensou na sua postura hoje? Já parou para pensar o quanto a sua postura afeta você? Pois é, né? Agora é que começa o nosso grande detalhe, né? Essa imagem corporal, né? Que a gente normalmente não pensa, a gente só vai pensar nisso quando a dor começa, né? Então vamos lá, olha aí, né? Na figura da esquerda que vocês podem observar, é a postura que normalmente, até com a cabeça mais acentuada do que está na figura, vocês assumem quando estão sentados por longo período. Então vocês podem observar, principalmente pelas áreas vermelhas, né, na postura sentada, o que acontece com as curvaturas lombares. Lembra que eu mostrei para vocês na figura que elas têm, né, as cifoses e lordoses? Olha como elas estão ao contrário. Né? Olha como na cervical, por exemplo, lá perto do pescoço, a curvatura está invertida. Olha como na lombar, que é mais embaixo, perto do quadril, como a curvatura está invertida. Né? Olha a pressão que é exercida na coxa de vocês, né, por um bom tempo prolongado em relação à cadeira. Né? Dores nos ombros, dores nas costas, na coluna, tudo isso é acarretado por essa desorientação, então. O que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que escutar o nosso corpo, a gente tem que entender o que ele está pedindo ajuda. Né? Então essa é a consciência corporal. Então a gente tem que prestar atenção então quando ele fala para você mudar de posição, respirar profundamente, relaxar, esticar as pernas, mexer o pescoço, ou seja, fazer uma pausa no trabalho. Essas pausas, gente, elas vão ser super importantes. Né? Então a gente tem que se organizar. Em que momento parar? Isso é uma paradinha pequena. Né? É uma paradinha que você pode oferecer uma água para o seu cliente. Né? 5 minutinhos. Em 5 minutinhos você consegue resolver grande parte do seu problema. Não é o ideal? Não, mas é bem próximo do ideal. Né? Vocês vão estar pelo menos saindo daquela posição sentado. Né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho à frente várias coisas que vocês podem fazer nesse intervalo. E quando vocês tiverem intervalo de uma cliente ou outra, vocês vão utilizar de maior tempo e poder fazer as outras coisas então. Mas se vocês pararem pelo menos de hora em hora, ou no máximo a cada 2 horas, né, 5 a 10 minutinhos que vocês possam parar para fazer qualquer atividade, seja ela esticar as pernas, como a gente falou, um relaxamento, um trabalho respiratório, ou até se espreguiçar mesmo, tudo isso vai fazer uma grande diferença no seu corpo. Né? O corpo humano ele precisa então sempre de movimento, de mudança, de expressão. Né? Ele não foi feito para ficar estático, senão nós seríamos estátuas. Né? Então a palavra estátua vem de estático, parado. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. E a gente sabe, né, pejorativamente falando, que tudo aquilo que fica parado em desuso enferruja, né, endurece, enrijece. E não é isso que a gente quer. Né? Então, passar o dia sentado, mesmo estando com os exercícios em dia também, preste atenção nisso. Né? Eu falei lá desde o começo que o corpo ele precisa de movimento. Né? Então, movimento
de troca de posturas e precisa também de exercício. Vocês têm que ter exercício, né, paralelo, né? Mas mesmo estando com exercícios em dia, pode se tornar um problema de saúde para o seu corpo estar durante um período prolongado no seu trabalho na mesma postura sem modificação de movimento. Qualquer posição em que ficarmos por tempo prolongado, seja sentado ou de pé, é prejudicial. Então, mais uma vez, por tempo prolongado, mais uma vez, reafirmando, precisamos de intervalos, né, durante todo esse tempo que vocês assumem a mesma postura. Quem fica sentado dificilmente se manterá reto durante uma jornada média de 6 a 8 horas por dia, que é o que eu sei que no mínimo que vocês atendem clientes na sala de vocês, né? Enfim, esse tempo, essa média, é uma média de ideia que eu tenho de vocês, mas tem gente que eu sei que atende por muito mais do que isso, né? Mas a gente também tem que saber ponderar a quantidade de clientes por dia, né? Principalmente se você estiver no início de trabalho, para que você também não sobrecarregue exageradamente, que a tua produção também ela vai um dia ficar prejudicada, né? A boa notícia, então, é que ao saber quais posições são mais prejudiciais e quais costumes devem ser evitados, um pouco de disciplina, né, e atenção será suficiente para uma mudança na sua rotina. O que os pacientes então acreditam desencadear a dor lombar? Né? A gente tem do lado esquerdo dessa figura que 84,6% são fatores físicos e 15,2% são fatores psicossociais. Por isso também, mais uma vez que eu disse lá no começo, né, a má postura ela vai estar influenciada, né, não só por posturas, né, inadequadas, mas também pelo seu estado emocional. Né? Isso também vai ser uma coisa importante que vai estar interligada, né, na sua consciência, na sua melhora, né, da posição corporal. Então, quais são os fatores físicos? Movimentos ativos, posturas, esforço repetitivo, alteração biomecânica na mecânica corporal, né, comorbidades, que eu posso ter outras coisas associadas, como obesidade, né, eu posso ter problemas reumatológicos, né, que são, né, de nascença, por exemplo, né, eu posso ter diabetes, hipertensão arterial, tudo isso pode influenciar para o negativo em relação a fatores físicos. Né? O sedentarismo, que eu só trabalho e não trabalho meu corpo fora do meu trabalho, não faço nenhuma atividade física, nem caminhadas, né? E o próprio trabalho em si. E os fatores psicossociais, que é o estado psicológico que a gente vai estar, né, durante o nosso trabalho, as condições climáticas, então não esquecendo que muitas vezes, quando a gente precisa trabalhar com ar-condicionado, né, que faz parte, né, do bom trabalho da extensão de cílios, eu sei disso, porque em relação a colas, etc e tal, né, a gente tem que tomar cuidado, porque também muitas vezes, né, estar com ar muito frio, a gente tende a encolher mais o corpo, os músculos ficam mais tensos, né, e isso ao longo do dia fica muito pior do que a gente estivesse, então, né, só na posição sentada sem alterações climáticas. Né? O sono, que vem, obviamente, né, noites de sono mais mal dormidas, né, podem desencadear, então, e acarretar alterações também emocionais, psicológicas e fisiológicas, né, e a dieta alimentar. Então, a gente tem que também entender que a alimentação, então, muitas vezes vocês ficam sentados, né, horas e horas trabalhando e deixam de se alimentar. Tem que ter a paradinha também para uma boa alimentação, né? Então, a mente sã, o corpo são e a alimentação também faz parte dessa tríade importante para o nosso corpo estar bem. Então, observando essas figuras, eu acho que agora vocês conseguem entender o que eu estou falando até o momento, né? Essas são as posturas que vocês assumem com grande frequência por longas horas. Né? Então, a postura que vocês assumem da pinça, da flexão da cabeça, da flexão do tronco, dependendo do momento do dia, observando pela figura de baixo, a cabeça de vocês está tão flexionada, né, que provavelmente na hora que vocês retornam para o encosto da cadeira, para a postura melhor, com certeza esse pescoço está com a musculatura totalmente tensionada, né, e com certeza isso vai acarretar dor. Né? Vocês veem, observem que na primeira foto do lado esquerdo,
uma coisa importante é o apoio desses membros superiores de vocês para minimizar o esforço dos ombros, do cotovelo e dos punhos. Vocês observem que a profissional está com os cotovelos apoiados em cima do travesseiro da própria cliente que está sendo atendida. Então essas coisas são importantes, né? Será que é possível você o dia inteiro trabalhar na postura que o profissional está assumindo do lado direito ali na cadeira? Olha a posição dos pés, olha a altura da cadeira, a altura da maca, olha como é que o corpo de vocês se dispõe ao longo do dia. Essa consciência corporal que vocês têm que tomar. Muito bem. Então, como é que a gente vai tentar e vai conseguir chegar na boa postura? Né? A boa postura, ela vai, né, ser acarretada como? Com uma distribuição uniforme das pressões sobre os discos e vertebrais ou os ligamentos, né? Pelos músculos que trabalham harmoniosamente, pela diminuição do desgaste de todas as estruturas vertebrais que sustentam a coluna, né? Para uma coluna sem desvios e uma coluna sem dor. Isso, né, num caminho, né, inverso, ela vai acarretar então o que a gente chama de boa postura. Quais são as dicas, né, ou algumas dicas para evitar então incômodos ao passar o dia sentado? No caso então dos joelhos, o ideal é que eles fiquem flexionados no ângulo de aproximadamente 45 graus, ou seja, meus queridos, levemente esticados. Assim a pressão sobre as articulações é menor do que eles estivessem dobrados a 90 graus ou mais. Ou seja, dobrados a 90 graus é quando, né, a coxa com a perna, né, o joelho faz um L. Né? Esse L certinho é 90 graus. A gente precisa, então, modificar isso, né? Evitar essa pressão maior aí nessa articulação. A dica dos joelhos, porém, deve ser acompanhada de um cuidado com o tornozelo e os pés. Né? Então, como eu falei para vocês, o indicado é que a planta dos pés esteja sempre totalmente apoiada. Ao deixar os joelhos flexionados em 45 graus, será necessário então um apoio para os pés com a mesma inclinação, né? Como se fosse então uma pequena rampa. Assim você garante plantas apoiadas sem forçar os tornozelos. E aí vocês vão ver que é exatamente o oposto do que acontece quando vocês estão de salto alto. Quando vocês estão com os pés no chão, mas com um salto muito alto, o que vocês fazem? Vocês apoiam a região anterior do pé excessivamente, né? E tiram o apoio do calcanhar do chão. Essa posição de ponta do pé durante o dia todo, ela também vai acarretar sobrecarga. Né? Então, o que a gente fala? O ideal seria que vocês usassem sapatos mais baixos e o apoio dos pés, né, nessa plataforminha que eu vou mostrar para vocês à frente, com uma pequena inclinação, que é uma rampinha, que vai ajudar então um posicionamento ideal, né, na forma ideal da posição articular, para que vocês não tenham alterações então, né, de esforço nos tornozelos, que também, né, vai evitar um esforço maior nos joelhos. Para a coluna, vocês têm que preferir então cadeiras que ofereçam encosto com toda a extensão das costas. Né? Além disso, uma pequena almofada ou apoio na altura lombar também vai ajudar a diminuir a pressão na região. Por quê? Porque muitas vezes vocês usam aquelas cadeiras mocho, que tem um encosto das costas muito baixo. Então vocês não têm como, na hora que vocês tentarem relaxar, onde recostar. Se você não tem aonde recostar, você vai manter o quê? O tronco em flexão. E é isso que a gente não quer. A gente quer um momento de reposicionamento, né? Um momento de relaxamento dessas costas. Então, né, a cadeira adequada ela vai ser muito importante, né, com apoio nas costas, o apoio lombar, vai ser muito importante para diminuir a pressão nessa região. Outros dois ajustes também são bem-vindos. Um deles é a altura da cadeira. O importante é que o quadril esteja na mesma altura do joelho. Né? O outro ponto é que o centro do monitor, né, fique alinhado. Então, algumas dicas então para evitar os incômodos ao passar o dia sentado. A primeira delas, né? No caso dos joelhos, o ideal é que eles fiquem flexionados no ângulo de aproximadamente 45 graus, ou seja, levemente esticados. Assim, essa pressão sobre a articulação é menor do que se eles estivessem dobrados a 90 graus ou mais. O que é o joelho dobrado a 90 graus? É quando a gente faz um L, né, da coxa com a perna, né, e faz aquele ângulozinho reto. Isso seria 90 graus, que não é o ideal. O ideal, então, é que a gente esteja na metade desse caminho, ok? A dica dos joelhos, então, deve ser acompanhada de um cuidado com tornozelos e pés. O indicado é que a planta do pé esteja sempre totalmente apoiada.
né? Ao deixar os joelhos flexionados em 45 graus, será necessário então um apoio para os pés com a mesma inclinação, como se fosse uma pequena rampa. Então, o que eu quero dizer aí? Então, muito cuidado, como eu falei com vocês, com o uso do salto alto, né? O que acontece com o salto alto? O pé fica na ponta, né? Então, os dedos ficam encostados no chão, o calcanhar não. Essa postura também, durante o tempo prolongado, principalmente se o sapato estiver apertado, como já falei, né, que muitas vezes são escarpãs, né, ou sandálias com tiras apertadas, isso pode acarretar, além de problemas circulatórios, como eu falei para vocês, uma sobrecarga também na articulação. Então, é ideal que vocês estejam com sapatos baixos, ou os pés totalmente apoiados no chão, ou nessa rampinha que eu vou mostrar para vocês à frente, como é que ela se posiciona e como é que ela é, para manter uma inclinação adequada desse tornozelo, né, e dos dedos do pé. A partir do momento que você consegue essa inclinação adequada, você também tira a sobrecarga dos joelhos, né, que vão estar apoiados então na cadeira, né? Então você não força essas articulações. Para a coluna, o que é o ideal? Né? Que vocês prefiram cadeiras que ofereçam um encosto para toda a extensão das costas. Eu já vi muitas profissionais atendendo com aquelas cadeiras mocho, que tem um encosto muito baixo, né? Então você fica com o tronco totalmente livre, que é muito comum com os profissionais de dentistas também, né? O que acontece? Quando você volta para a posição, né, você sai dessa posição flexionada de tronco e retorna, você não tem aonde encostar. Então como é que você vai relaxar a sua coluna se não tiver um encosto? Né? Então essa cadeira tem que estar com o encosto adequado, né? E muitas vezes até com uma pequena almofada ou um rolo, né, um apoio na altura da lombar, que possa diminuir então essa pressão na região, né, que possa tentar resgatar para vocês aquela curvatura que eu falei para vocês, a lordose lombar, né? Porque quando a gente fica muito tempo flexionado, relembrando, vocês fazem uma inversão dessa curvatura, vocês acabam fazendo uma cifose lombar, que não é, né, uma curvatura fisiológica normal. Outro ajuste também que é bem-vindo é a altura da cadeira. Então, importante, né, a altura que eu quero dizer, é principalmente desse assento, né, de onde você tem desde o apoio, né, sentado com o pé no chão. É importante que o quadril esteja na mesma altura do joelho. Se você colocar, né, por exemplo, um salto alto ou até a própria rampa mesmo, fazendo com que o seu quadril flexione, que essa coxa fique acima da articulação, o que vai acontecer? Você vai pressionar a circulação. Né? Então você vai estar fazendo um outro grande problema, porque o assento da cadeira já tende a pressionar posteriormente, como eu falei para vocês, os nervos e as artérias e os vasos, né, também, né? Porque por muito tempo você sentado nessa posição, você faz uma pressão constante nessa região. Se você flexionar então também esse quadril, é pior ainda, porque aí vocês têm vasos linfáticos importantes nessa região, né, que passa na virilha ali, por exemplo, né, que você vai estar então comprimindo. Então muito cuidado com isso, né? Então é importante que o quadril esteja na mesma altura do joelho. E por último, né, uma simples e rápida caminhada durante o trabalho já traz benefícios para o seu corpo. Né? Levantar da cadeira, nem que seja para ir, né, até a mesa do outro atendente, se vocês atenderem em grupo, ou para levantar para beber uma água, já é suficiente para aliviar aquela pressão sobre as articulações. Lembrem-se sempre dos intervalos. Então, sentar bem numa cadeira, né, requer o quê? Uma cadeira com dimensões apropriadas para o nosso corpo. Né? Vocês vão ver que não precisa ser uma cadeira master caríssima, né? Contanto que ela seja adequada para o seu biotipo. Lembrando que biotipo é altura, peso, tudo isso é importante. Né? Ao sentar numa cadeira, deve ter os dois pés apoiados no chão, então reafirmando o que eu falei anteriormente. Né? Se não, usar então a pranchinha, como eu falei para vocês, que eu vou mostrar à frente. Encosto adaptado às curvaturas da coluna. Se for necessário, utilizem rolinhos na parte lombar. Ombros e quadris devem estar alinhados. Então, lembrando que esse apoio, quando vocês fizerem, né, para poder segurar as pinças para colocar os cílios, lembrem de apoiar os antebraços de vocês na marca adequadamente. Não deixem eles pendentes, né, para o alto. Olha quanta coisa vocês vão estar acarretando assumindo essa posição. Né? Os joelhos geralmente abaixo do quadril, nunca acima do quadril. Né? Descanso para os pés, como eu falei. Evitar cruzar as pernas. Né? Isso então vai ser muito desconfortável, além de um grande formigamento. Olha quantas cores vocês podem afetar, principalmente na parte inferior, cruzando a perna, como eu falei para vocês, seja ela por baixo uma da outra, né? Ou uma por cima da outra. Nessa figura
a seguir, então a gente tem do lado esquerdo uma cadeira master, né, maravilhosa, mas como eu falei para vocês, não necessariamente você precisa comprar uma cadeira cara dessa, né, que ela movimenta, né, a altura dos braços, a altura do assento, né, a altura da cadeira toda por inteiro, do encosto, né, basta que vocês tenham o que está do lado direito. Então vamos lá, uma cadeira com revestimento com material que permita a eliminação natural do suor, né? Um encosto ajustável em altura e inclinação, com forma levemente adaptada ao teu corpo. Né? Uma base estofada com material de densidade entre 40 e 50, né, por aí, justamente, né, para você o quê? Para você não sentir a dureza dessa cadeira ao final, né, do dia. Apoio para os braços com regulagem, né, para poder justamente o quê? Encaixar muitas vezes embaixo da maca. Né? Senão você não consegue aproximar a cadeira da marca onde está o cliente de vocês. Né? Apoio para os pés, seja ele da própria cadeira, se ela tiver um apoio dos pés bem comprido, ou a pranchinha, como eu falei para vocês. Uma cadeira que rode sobre o próprio eixo. Né? Uma regulagem da altura dessa cadeira, nós falamos da altura do encosto, mas também a altura da cadeira, como eu falei para vocês, de acordo com o biotipo, também é importante, para evitar essa flexão do quadril, por exemplo, que eu falei para vocês. Né? E a borda frontal da cadeira seja arredondada, né, para poder acompanhar, para ser estofada melhor, para comprimir menos a região posterior das coxas. A maca de atendimento, outra coisa também muito importante. Né? Observem pela setinha branca na maca, né, que tipo de pé que é o ideal para a maca de vocês. É esse pé que pega do centro da maca. Né? Por quê? Porque a cadeira ela pode então entrar por baixo da maca e você ficar então mais próximo, né? Então essa coisa de você chegar próximo da maca evita, porque acontece? As macas que têm o pé muito para a borda, o que você faz? Você se afasta, abre muito as pernas, né? As coxas, você afasta demais as coxas e flexiona muito mais o tronco para conseguir chegar então na sua cliente. Né? Isso é totalmente errado. Então, esse tipo de maca que está aí na figura para vocês seria mais ou menos o pé de maca ideal, então, para que a cadeira possa se encaixar, né, na parte de baixo da maca. Né? Observem que em cima da maca tem alguns rolos e alguns apoios. Não se esqueçam que nós estamos falando de vocês profissionais, mas o cliente de vocês também tem que estar bem posicionado, porque são muitas horas na mesma posição e esse cliente pode ter alterações, né, posturais importantes, pode ter dor também, não só pelo atendimento, mas prévia, que com o tempo de atendimento também vai ser grande, né, ou pode piorar esse quadro. E a pior coisa vai ser ele se movimentar, querer sair daquela posição no meio do atendimento de vocês ou dizer que não suporta o tempo de atendimento porque fica com muita dor nas costas, né? Então, o apoio para as pernas, o apoio lombar, o apoio para a cabeça, pescoço, né, cervical, também é importante para o cliente, ok? Aí está então o apoio para os pés que eu falei para vocês, o apoio com descanso. Do lado direito nós temos o mais simples, né, onde você consegue na figura de baixo observar pela lateral que você tem um ajuste de angulação dos pés. Vai depender então, como eu falei para vocês, da forma que vocês vão ter de biotipo para colocar então esse ajuste no apoio dos pés. Do lado esquerdo é até mais estilizado, mais interessante. Ele tem magnetos na parte superior, que podem trabalhar, né, uma reflexologia podal nos pés de vocês, até rolinhos para poder relaxar, também fazendo uma reflexologia na região plantar. É bem interessante esse do lado esquerdo, né, e vocês podem utilizar tanto de meinha ou até propriamente descalços para poder estar, então, durante esse período, fazendo alguma coisa por vocês também. Né? Quais são os benefícios? Né? E aí a gente chegou mais uma vez no exercício, né? No movimento para a dor. Né? Então a primeira coisa, né? O exercício é um tratamento efetivo para aliviar a dor. Né? Então, se você movimentar o seu corpo, né? Como eu falei para vocês, durante esse período de trabalho e fizer atividade física paralela, vocês vão ver que realmente vocês vão ter uma outra produtividade, um outro rendimento muito melhor, né, em relação ao trabalho de vocês. Então, quais são esses benefícios? Né? Flexibilidade, manter a flexibilidade, o movimento. A parte cardiovascular, o exercício é importante, né, para melhorar a parte circulatória, para melhorar a força dos músculos. Né? Vocês precisam
principalmente, né, pela destreza que vocês têm que ter. Vocês trabalham com material muito delicado, né? Pegar fio a fio, a pinça, tudo isso é muito delicado, tem que ter força, né? Tem que ter músculo para isso. Melhora o seu humor, porque libera uma série, né, de substâncias importantes, como a endorfina, a serotonina, que causam bem-estar, relaxamento, né? O gerenciamento, né, da dor em geral, né, a gente conseguir tentar entender a confiança para realizar essas atividades, né, e acostumar com esse controle mesmo, assumir o controle do teu corpo para você conseguir minimizar ou até conseguir estabilizar o seu quadro de dor, caso ele já seja pré-existente. A seguir eu vou dar para vocês umas orientações básicas de exercícios, né? Aqueles que vocês podem fazer sozinhos, né? Mas sempre sabendo que tanto a atividade física quanto o processo de reabilitação, eles têm que ser feitos com ajudas profissionais, né? Então, a atividade física, de preferência com o professor de educação física, né? E outros exercícios, como tratamento, né? Para outras coisas existentes, você tem que fazer com o fisioterapeuta. Mas esses que eu vou mostrar para vocês a seguir são simples e fáceis, vocês podem realizar sozinhos. Então, dando um tempo, né? Então, como é que a gente começa? Começa, então, né, não ficando muito tempo na postura, né? Então, não ficando nem muito tempo sentado, nem muito tempo de pé, né? No caso de vocês, então, seria muito tempo sentado. Faça uma pausa pelo menos a cada 2 horas. O ideal é de hora em hora, mas pelo menos a cada 2 horas vocês tentarem fazer uma pausa, um descanso, um alongamento, um relaxamento, isso já vai fazer efeito. E vocês vão ver que muitas vezes não precisa nem sair da cadeira, tá? Então, praticando relaxamento, né? Praticar o relaxamento é importante para uma boa saúde. Os músculos vão agradecer, né? Eles vão ficar relaxados, o coração vai bater mais devagar, a respiração fica mais lenta, né? O relaxamento não vai curar a dor, nem outros sintomas crônicos, mas as habilidades que relaxam o corpo e a mente podem ajudar a diminuir a tensão desses músculos, né? Aliviar o seu estresse, que pode agravar então com a dor ou com outros sintomas. Separa um tempo, gente. Separa um tempo para praticar relaxamento pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Vocês vão ver que precisa de pouquinho tempo para poder fazer isso. O tempo maior vocês utilizam entre um cliente e outro, como eu falei anteriormente. Fique bem confortável. Pratique numa cadeira confortável. Se vocês tiverem um sofazinho, né, no estabelecimento, ou um tapete daqueles de EVA, né, que são bem fofinhos, ou na própria maca mesmo, né, se não vai estar com a cliente, você deita na maca e faz, né, o seu relaxamento. Apaga, diminui a luz. Se você tiver aquela luz com dimmer, então, que você consegue diminuir um pouquinho, não ter que apagar total, também faz diferença, né? Isso a gente vai fazendo aqueles intervalinhos entre um cliente e outro. Afrouxar as roupas, né? A gente gosta quando está com o corpo, então, de usar as roupas mais apertadas, então isso também possibilita, né, a alteração vascular, né, a circulação, né, e também, vamos dizer assim, diminuindo os movimentos corporais. Então, afrouxa essa roupa que está mais apertada, né, tira o sapato. Se quiser, escolhe uma palavra, né, que vai te trazer prazer, como eu coloquei aqui, calma, relaxamento, paz, paciência, para você falar durante a prática, né? Quando a gente fala assim, ai meu Deus, paciência, né? Então, né, fecha os olhos, respira, relaxa, pensa em coisas boas, tira esse tempinho só para essa positividade. Então, olha aí, né, praticando relaxamento, olha aí na postura sentada. Então, você vai ficar assim. Se você quiser fazer sentado na sua própria cadeira, né, coloca uma mão na região da barriga, na parte inferior, coloca outra mão na região do tórax, na parte superior, fecha os olhos, né? Começa respirando, começa entendendo como está a sua respiração. Então vamos lá. Fecha os olhos para não se distrair e melhorar sua concentração. Tem que fechar mesmo, tá? Não adianta tentar fazer relaxamento com olhos abertos, prestando atenção em tudo aquilo que está à sua volta, né? Em primeiro lugar, comece reparando na sua respiração. Coloca uma das suas mãos, como eu falei, na barriga, a outra sobre o centro do seu peito, sem tentar alterar nada. Simplesmente observe como você está respirando, tá? Inspira lentamente. O que é inspirar lentamente? É jogar o ar para dentro do pulmão, né?
enche o ar pelo nariz. Imagina o ar enchendo o mais profundo da sua barriga. Respira lentamente, né? Enche o ar contando 1, 2, 3, 4 e solta o ar contando 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, fechando os olhos, pratica aí. Vamos tentar fazer isso agora, né? Você deve estar sentada assistindo a palestra, então vamos lá. Fecha os olhos, coloca uma mão no seu tórax na região superior, coloca a outra mão na sua barriga na região inferior e observa a sua respiração. Depois de observar a sua respiração, né, eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho, mas vocês vão fazer isso mais lentamente. Vocês vão jogar o ar para dentro, puxando o ar em 1, 2, 3, 4 e soltar o ar em 1, 2, 3, 4, ok? Observe esse ar entrando pelo seu nariz, né? Passando pela sua garganta, enchendo seu peito. Permita que os seus ombros, né, se tornem mais pesados com cada expiração. O que é mais pesado? Relaxa ele. Né? Muitas vezes que a gente vê, está com o ombro lá na orelha, lá em cima, de tanta tensão, principalmente pela posição que vocês assumem, né, sobre então o cliente de vocês. No final, você vai abrir então os olhos, né, devagar, ficando mais alerta, mais atenta, né? Traz atenção para a sua sala, olha a sua volta, olha como é que você conseguiu construir tudo que está à sua volta, né? Pensando na positividade, né? No teu futuro, nas coisas que estão por vir boas, né? No quanto você evoluiu como profissional, né? E aí você vai ter só aí, né? Já tem aquela coisa da positividade que eu falei para vocês, né? Das palavras boas, dos pensamentos bons. E à medida que você vai abrindo os olhos e pensando nisso tudo, você vai mover, né, as mãos, abre e fecha os dedos, devagarzinho, faz a mesma coisa com os pés. Muito bem. Feito o relaxamento, a gente tem uma outra opção, que seriam então os alongamentos na posição sentada. De acordo com as figurinhas que eu tenho para vocês não precisam nem sair da cadeira para poder fazer todos esses alongamentos, né? O primeiro deles, extensão de dedos e punho, né? Faz com a palma da mão aberta. O segundo, flexão dos dedos, rotação de tronco com o pescoço para um lado, rotação de tronco com o pescoço para o outro, né? Flexão da perna e extensão da coxa, adução, abdução e rotação externa. Veja bem, quando eu coloco essa posição da figura, é para alongar e não para permanecer durante todo o dia nessa posição, que isso é cruzar as pernas. Mas eu preciso alongar porque eu estou com o quadril flexionado durante o dia todo. Isso é um alongamento. Flexão dorsal do pé, né? Flexão de tronco. Alongamentos do pescoço e ombros. Então a gente fala e brinca, né, que fala que é o sim, não, talvez, quem sabe. Né? Então sim, olha para baixo, olha para cima e volta. O para baixo realmente é para o chão, o para cima realmente é para o teto e volta. Né? O não, você vai passar o queixo por cima do ombro, sem flexionar e sem estender, apenas por cima do ombro, olhando pelas costas. O não para um lado, o não para o outro. Né? O talvez, levar as orelhas no ombro, leva a orelha para um lado, leva a orelha para o outro. Lembra, não é o ombro na orelha, é a orelha no ombro, ok? E o quem sabe que é o contrário, que é levar os ombros na orelha e descer. Elevar os ombros nas orelhas e descer. Né? Lembrando que todos esses exercícios você deve ficar, pelo menos repetir de 10 a 12 vezes e permanecer pelo menos em torno de 10 segundos, 5 segundos, tá? Permanecendo na posição justamente para poder manter então esse alongamento. Outros alongamentos na posição sentada, né? Por exemplo, na figura do lado direito, alongamento dos punhos e dedos, que para vocês também é extremamente importante, né? Por conta da utilização da pinça. É muito comum a gente atender pessoas com, como eu falei, lesões por esforços repetitivos, porque esse movimento de pinça que vocês fazem é um movimento de destreza fina. Vocês requerem muito desses músculos. Aí vem as tendinites, as tendinocinuvites.
Se vocês fizerem esses movimentos, também vão estar ajudando a minimizar esses problemas futuros, ok? Muito bem. Chegando no final da nossa palestra, agora eu quero ver. Postura. Cuida da sua. Estou aqui te esperando, tá bom? Obrigada, meus queridos. O que vocês precisarem, se quiserem, pode me contactar pelo Instagram, atabitc. Obrigada.